Bom, meus amigos, eu gostaria de falar neste vídeo sobre um povo envolto em mistérios. Os ciganos, vocês conhecem? Quem são os ciganos? Vamos tentar entender. Ainda hoje, a origem desse povo continua envolta em mistérios. Por quê? Porque suas histórias sempre foram transmitidas de geração para geração pela tradição oral, somente pela tradição oral, o que cria muitas lendas e não deixa registros precisos sobre isso. Alguns especialistas acreditam que os ciganos surgiram na Índia. Por quê? Já que o idioma falado pelos ciganos tem muitas semelhanças com várias línguas do subcontinente indiano, muita semelhança. Mas também existem indícios que apontam para outra região. Nas antigas lendas ciganas, constatamos referências bíblicas que podem nos direcionar a uma origem na Caldeia. A Caldeia fica onde hoje pertence ao Iraque. Caldeia fica lá, nessa região, e não na Índia. Os ciganos acreditam em um único Deus criador, chamado Devel, é o Deus deles, o que os aproxima dos povos semitas. E aproxima muito dos povos semitas, ao contrário do que seria esperado de uma origem indiana deles. Onde na origem indiana, por quê? Porque existem na cultura indiana inúmeras divindades, e não nenhum único Deus. Se comprovado que os ciganos realmente possuem raízes no Oriente Médio, é provável que tenham surgido alguns milênios antes de Cristo. O que percebemos, de acordo com os pesquisadores, é que os ciganos se deslocaram do Oriente para o Ocidente até chegar à Europa, no fim do século XIV. Sabiam? O que a Santa Inquisição fez? Ela perseguiu ferozmente os ciganos, a Santa Inquisição. Interessante de saber que os ciganos conviviam tanto com os mouros quanto os cristãos, e eles oscilavam do paganismo ao cristianismo. E assim eles eram acusados de heresia pela Igreja Católica. Por causa disso, houve muita acusação da Igreja Católica, eles eram heréticos. Eles tinham um modo de vida nômade, sempre tiveram um modo de vida nômade. E as pessoas sempre demonstraram preconceitos em relação à religiosidade e cultura dos ciganos, sempre. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas perseguiram e mataram cerca de 400 mil ciganos. Nossa, 400 mil ciganos. Fora os que ficaram presos nos campos de concentração. Vocês sabem, né? A ideologia nazista defendia uma raça ariana, uma raça pura, que era a raça ariana. Hoje, nos dias de hoje, calcula-se que existam de 2 a 5 milhões de ciganos no mundo. 2 a 5 milhões. Concentrados principalmente na Europa Central, em países como a República Tcheca e Eslováquia, na Hungria, Iugoslávia, Bulgária e grandes aglomerados aonde? Na Romênia. Os ciganos influenciaram a cultura de muitos povos. Um exemplo conhecido é na Espanha. Sabiam? Na Espanha. Por quê? Onde a rica tradição da música e da dança ciganas deu origem ao flamenco. O flamenco é lindo de se ver. Então, nós entendemos por ciganos um grupo nômade dividido em clãs. É um grupo nômade, mas dividido em clãs, que perambulam pela Europa, sempre. Os ciganos estão longe de constituir um povo único e homogêneo. Eles são divididos em várias etnias, várias etnias. De acordo com pesquisadores, os Rom, vamos falar dos Roms, são povos originários da Índia e partiu em êxodo da Índia por volta do ano 1000, por razões que nós não conhecemos, razões desconhecidas.
Os ciganos se espalharam pela Ásia e norte da Europa, num surto de migração que deu origem à denominação povo Rom. Os não ciganos, as pessoas que não são ciganas, são chamadas pelos ciganos de gaguês, os gaguês. A religião deles, como que é? Não existe uma religião cigana, não existe. Ciganos são uma etnia e adotam as religiões dos países onde vivem. Aqui no nosso Brasil, no solo do Piniquim, por exemplo, existem ciganos católicos, ciganos espíritas, umbandistas ou evangélicos. Contudo, existe uma religiosidade intrínseca à vida dos ciganos. Os ciganos têm crenças, rituais e cultos próprios, vocês sabiam? A eslava são cerimônias religiosas. A pomana, culto aos antepassados. Mamiori, Santa Clara e outros. Ou a grande rainha dos ciganos. Os ciganos praticam o que? A quiromancia. O que é quiromancia? Leitura das mãos é quiromancia. Além de praticarem leituras de cartas, tarô e acreditam no poder das ervas para a cura do corpo e da mente. Os ciganos adoram e praticam música, inclusive o ritmo cigano, que é muito lindo, né? Muito bonito o ritmo cigano. Para saber se uma pessoa tem mesmo sangue cigano, existe um ritual, onde a pessoa deve caminhar descalça, ou descalço no caso do homem, por uma ardente passarela de brasas, deve caminhar em cima dessa passarela de brasas. Se a pessoa não se queimar, é porque ela tem sangue cigano. E tem o dom de levar essa vida cheia de magia, como os ciganos levam. Existe um provérbio cigano muito interessante, muito lindo, que diz assim: a terra é meu lar, o céu é meu teto e a liberdade é minha religião. Ai, que lindo! Os ciganos são obrigados a lidar com estereótipos de que roubam crianças, já ouviram muito sobre isso, né? De que não são confiáveis, que não se deve fazer negócio com o cigano, não deve. Eles enganam, que dançam, cantam e preveem o futuro, além de viverem em barracas. Muitos lugares vivem em barracas. Aqui no Brasil são excluídos e carregados de preconceitos. O costume cigano é que as mães ciganas, isso é um costume, as mães ciganas honrem suas irmãs, dando às filhas o nome das irmãs. Cada cigano pertence a um determinado clã, cada cigano. Nos clãs sempre existe um líder, que é chamado de Borô, ou de Barô, é chamado de Barô. Os ciganos pertencentes a qualquer clã devem respeito e obediência ao Barô. Barô é o líder do clã. As ciganas sempre usam uma vela branca e dizem que é ideal para fazer uma limpeza espiritual e pedir pela nossa saúde e paz. Uma vela verde, essa é a branca. A vela verde promove a fertilidade, o sucesso, a prosperidade e a abundância. A vela vermelha, para pedir coragem, paixão e poder. E a vela roxa, para afastar o mal olhado e pedir proteção. Esse vídeo é para vocês conhecerem um pouco sobre o cigano. Vou fazer um outro vídeo ainda. Obrigado.